Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Mais um dia de escola dominical e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a esperança que está envolvida com a fé. Essa unidade que nós temos aprendido, essas últimas aulas, hoje é a aula 5, todas elas estão baseadas nessa unidade que compõe a fé. E nós vamos aprender um pouquinho sobre ela hoje, certo? Para que vocês já possam ir abrindo a palavra de Deus, o texto está lá em Romanos capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, ou seja, nos alegramos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, ou a experiência, em algumas outras traduções, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. A esperança aqui, no caso, é Jesus Cristo, essa nova vida com Cristo. Ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que a Tua palavra seja dita, que tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus, seja apagado das nossas mentes, dos nossos corações, e só permaneça a Sua semente maravilhosa e poderosa, para que o Teu nome seja glorificado e para que nós aprendamos mais de Ti e aprendamos, Deus, as Tuas direções, o Teu desígnio, o Teu ensinamento, para que nós possamos ser vitoriosos e alcançarmos junto a Ti, Deus, a salvação pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, contextualizando, eu gosto um pouquinho, né? Todo mundo que me conhece sabe. Romanos, a gente sabe que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele foi escrito aí entre 56 e 58 anos depois de Cristo. Ou seja, o mundo cristão, o cristianismo já estava sendo disseminado pelos apóstolos, né? Nós sabemos que existiam 11 apóstolos que estavam trabalhando por conta do reino. Depois veio um novo apóstolo, né, que foi elegido pelos demais, mas que depois a gente vê que não aparece muito na palavra de Deus. E depois teve a sequência com o apóstolo Paulo. Boa parte dos livros do Novo Testamento é escrito por ele. E Romanos não é diferente. Romanos é um livro é uma carta que foi dedicada a Roma, onde Paulo gostaria de ir a Roma. Nenhum apóstolo, aqui os historiadores não identificaram nenhum apóstolo que escreveu, que na verdade iniciou a igreja em Roma. Provavelmente foram algumas pessoas de Roma que estavam nas pregações de Pedro, onde se converteram 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, ou ao contrário, não posso ter certeza. Mas nessas conversões, provavelmente tinha algumas pessoas romanas que foram para Roma e iniciaram a igreja. Roma era uma igreja, era um povo que ainda estava miscigenado à cultura do politeísmo, e então assim, não cultuavam um único Deus. Então essas pessoas que se converteram a Cristo, ao cristianismo, através das pregações de Paulo, de Pedro e dos apóstolos, eles acabaram fundando a igreja de Roma. E aí Paulo pensou o seguinte, ele era muito estrategista, né, algo que Deus colocou no coração dele. Ele pensou, Roma é um modelo de cidade, de região, para todas as nações aqui ao redor. Então o que Paulo pensou? Se eu for para Roma, se eu construir o cristianismo, fortalecer, fortificar, edificar, ajudar aquelas pessoas, a igreja vai ser fortalecida, fortificada, vai parar com esse politeísmo e através disso vai ser disseminado o cristianismo, o poder de Deus, através de Roma para as outras regiões. E através de Roma também, Paulo queria chegar à Espanha, que também era outro foco dele, né? Uma grande região, uma grande localidade, onde ele via estrategicamente que, disseminando a palavra de Deus, fortalecendo o evangelho naquele local, outras regiões também receberiam ensinamentos pelos apóstolos, pelos discípulos, por conta dessa pregação. Então isso era uma estratégia que ele colocou em seu coração, só que infelizmente Paulo não conseguiu chegar a Roma. Provavelmente ele escreveu essa carta de Romanos lá em Coríntios,
lá em Corinto, na igreja de Corinto, e depois ele tentou ir para Roma, só que nesse meio tempo ele foi preso em Jerusalém e acabou, infelizmente, um dos seus discípulos levando a carta aos romanos, tá? Só para a gente contextualizar, Romanos começa falando um pouquinho sobre a ira de Deus contra injustiças, impurezas humanas. Então, Paulo, a gente contextualizou para que a gente entenda que Paulo estava doutrinando, fortalecendo, esculpindo aquilo que aqueles novos cristãos estavam começando ali, ali em Roma. Então ele começa falando se você se converteu, o pecado não tem mais lugar na vida do ser humano, na vida do cristão. E não é que a gente não peca, não, é que a prática corriqueira, constante, cotidiana do pecado, isso não tem que existir na vida do cristão. Então Paulo fala sobre a ira de Deus, a ira daqueles que ocultam a verdade, aqueles que pregam sobre si, aqueles que também praticam a imoralidade sexual. Naquela época, homens se relacionavam com homens, mulheres deixavam seus relacionamentos normais para ter relacionamentos imorais com animais e tudo mais. Existia muita prática, por ser uma região politeísta, de adoração a outros deuses, né, de idolatria mesmo. Então Paulo prega contra isso, ou seja, a partir do momento do novo nascimento, precisa ter a transformação do caráter cristão. Isso até mais ou menos metade do versículo 3. Depois, do 3 ao 4, ele fala salvação pela fé. Isso é uma característica que o cristão tem que identificar muito claramente. Estou falando para vocês, para mim e para vocês, que a salvação ela é pela fé. A gente às vezes fica tentando achar caminhos para justificar a nossa entrada no céu, mas é graça. Desculpa, é graça, é dom de Deus, é por Deus, não é por nós. Então Paulo nos ensina claramente isso nas suas cartas, que a salvação é pela fé, e nós precisamos identificar isso para que a gente não tenha aquela sensação, às vezes, de incapacidade, ou também de se achar, eu sou melhor que as pessoas porque eu faço isso, X, Y, nada do que nós fazemos pode caracterizar alguma coisa assim que me credencia para o céu, entende? É porque Deus nos ama e Ele vê em nós o desejo de nos relacionarmos com Ele, de ter experiência com Ele, por isso que Ele nos dá a salvação através do Teu Filho Jesus, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos a ser seus servos, né, filhos. Ele é o nosso dono, nosso Senhor. Amém? E depois, em Romanos 5 em diante, ele fala dessa proposição de um novo modo de vida, mediante a fé em Cristo, sendo que a esperança é a base dessa perspectiva, certo? Ou seja, a esperança que eu tenho num futuro, numa salvação, numa vida eterna, isso é o alvo do cristão, é o objetivo do cristão. Ninguém deixa de pecar, ninguém deixa de satisfazer os seus prazeres pessoais só porque quer, porque eu sou louco, eu gosto de sofrer. Porque a gente sabe que o pecado nos traz o prazer, nos traz satisfação. Mas eu deixo de pecar não é porque eu quero sofrer, eu quero passar nessa dificuldade toda, lutar a vida inteira contra o pecado para não deixar que o pecado domine a minha vida. Eu não faço isso por simplesmente fazer, eu faço isso porque eu almejo, eu tenho um objetivo lá na frente, que é viver uma vida juntamente com Cristo, com o meu Senhor, com o meu Deus, com todos os santos, com todos os irmãos em Cristo. Então, sim, esse é o nosso objetivo, o nosso foco. E por isso que nós temos fé, nós temos esperança que nós chegaremos lá através das nossas ações. Amém? Então, isso é um pouquinho da contextualização. Hoje nós falaremos da fé, experiência e esperança que nós acabamos de ler. E aí a gente fica pensando, né? Ou seja, né? Essa esperança está ligada ao quê no ato divino da salvação em Cristo? Qual que é o seu propósito? Né? Primeiro a gente pode pensar, né? Onde vem a esperança da pessoa cristã? Qual que é a sua esperança? Você tem esperança em alguma coisa? Você entrou na igreja, qual que era a sua esperança? Uma vida melhor? Uma vida sem problemas? Uma vida de prosperidade? Às vezes você estava numa condição e as pessoas falaram, olha, vem que Deus vai mudar a sua condição. O que você escutou? Comece a lembrar do seu passado, da sua vida, porque nós cristãos precisamos ter claro a nossa identidade. Se nós não temos identidade, a gente vive uma vida de aparência e jamais nós conseguiremos reconhecer o nosso erro, a nossa falha, para
colocar aos pés de Jesus e pedir ajuda para sermos transformados. Então, o que você ouviu? Qual foi a sua motivação para entrar dentro do átrio de uma igreja, dentro do templo, entregar sua vida para Jesus, ou ouvir alguma pessoa pregar sobre Jesus para você e isso moveu no seu coração alguma coisa? O que foi isso? Foi interesse por Jesus? Ou foi interesse pelas coisas que poderiam ser mudadas através da figura de Jesus? Pense e me responda, o que você pensa hoje? Hoje a sua motivação de ir na igreja, de fazer os trabalhos, de viver uma vida de pregação da palavra de Deus, de negar a si próprio, continua sendo Jesus? Ou continua sendo alguma justificativa, algum desejo que você teve quando pregaram Jesus para você? Então, assim, para nós, o fundamento de tudo é Jesus Cristo. Para nós agora, depois do advento de Jesus Cristo, do advento do Novo Testamento, dessa vida que veio através de Jesus Cristo, o nosso foco tem que ser Jesus. Se não for Jesus, nós estamos fazendo alguma coisa errada, tá? Mas calma, se você pensou, né, veio do seu coração para a sua mente que você estava fazendo alguma coisa errada, não se assuste. Na minha vida cristã, eu sempre vi que muitas coisas que eu pensava, eu pensava errado, tá? E isso vem com o tempo, vem com experiências, vem com conversa, vem com oração, principalmente oração e leitura da palavra de Deus. Paulo, mesmo quando eu gosto de comentar sobre Paulo, quando se converteu, ele ficou 3 anos bebendo direto da fonte, buscando em Deus. Então, é Ele que vai te responder. Não adianta só buscar em pessoas, entende? Às vezes a gente tem essa ânsia de buscar pessoas e pessoas que têm um conhecimento grande. É bom isso, não é ruim não. Mas a gente tem que entender que nós temos uma vida particular com Deus. E o relacionamento que nós temos com Deus é o que vai mudar o nosso futuro como cristão, entende? Ou seja, se você ficar baseando a sua vida em buscar pessoas, conhecimento através de pessoas, você pode se amoldar de acordo com as pessoas, mas se você for beber direto na fonte, com oração, abrindo o seu coração, falando com Deus, que é o seu Pai, meditando na palavra de Deus, convidando a presença do Espírito Santo de Deus, ou seja, você vai ser um cristão o cristão que Deus quer, que Deus chamou para te usar, certo? Então, sim, entenda que você precisa ter identidade, você precisa saber onde você vai, e essa esperança que nós estamos falando nessa aula, para onde eu vou, para onde eu quero ir, né? Qual que é a minha motivação hoje? E a partir disso, a gente traçar um plano. Eu quero continuar pensando que Deus vai mudar as minhas finanças, que Deus vai me dar um carro novo, uma casa nova, um marido, uma esposa, um relacionamento perfeito, uma referência, fama, enfim, eu não sei qual que é o nosso pensamento. O meu pensamento, na verdade, eu nunca fui de pensar muito nisso, nessas coisas. Mas às vezes quando eu paro, e nos pequenos momentos, às vezes que eu paro e reflito sobre o meu passado, as minhas motivações, eu vejo que eu estou fundamentado em algumas coisas erradas. Então, por isso que às vezes tem pessoas que às vezes me olham de um jeito, tem pessoas que não entendem o jeito que eu sou, mas eu tento procurar a minha identidade. Tem pessoas que às vezes não vão gostar, não vão agradar a todos. Tem pessoas que vão olhar para mim e falar, o Rafael é transparente, o Rafael é assim, é X, assado. Tem pessoas que falam assim, nossa, o Rafael é um cara, você olha para ele, parece que ele é tranquilo, mas é um cara chato, um cara isso, aquilo. Mas eu não tenho que ficar preocupado com o que as pessoas estão achando, mas eu tenho que ficar preocupado quem eu sou, o que Deus me chamou para ser, quem que eu preciso ser. Uma pessoa que é um robozinho, uma marionete, uma pessoa que segue tudo menos aquilo que Deus quer, ou não. Olha, eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa que às vezes uns acham que eu sou chato, um acha, mas é assim, o que Deus quer curar na minha vida? O que Deus quer me transformar? Ou seja, Deus quer me usar desse jeito, Deus não quer. Então, assim, é algo entre você e Deus, e você precisa buscar isso. Não adianta ficar buscando isso só em cultos, não adianta ficar buscando isso só em ouvir louvores, não adianta ficar buscando isso em conversas religiosas, mas busque isso em oração, em palavra de Deus, em se encher, buscar e ser edificado. Tá? É isso que vai trazer prazer para você. Prazer espiritual, reconhecimento, você e Deus, não precisa pessoas reconhecer. A gente quer às vezes aparecer, desculpa meus irmãos, às vezes de abrir e falar, mas às vezes a gente fica numa ânsia de aparecer, numa ânsia de querer uma santidade que não existe, é teatro, é falsidade, seja você mesmo, é o mesmo que você se apresenta para Deus. Você se conhece, às vezes nem tanto, ninguém se conhece tanto quanto Deus nos conhece, mas você é o que em toda a terra se conhece mais do que qualquer outra pessoa, então você sabe quem você é.
Você sabe que às vezes você faz coisas na igreja, mas você também peca, você também erra, você também julga. Então, assim, vamos parar, né, desse jeito nosso e vamos tentar, através desses ensinos. Eu estou falando isso para você, mas isso falou comigo também. Às vezes a gente tem vontade, às vezes eu faço coisas que eu não queria fazer só porque a gente quer estar lá, quer falar assim: nossa, se eu não for, o pessoal vai ficar falando de mim, porque o Rafael não vai nisso, não faz aquilo. Então, assim, a gente fica numa pressão tão grande que aí a gente começa a enfraquecer a nossa fé, a gente começa a perder a nossa identidade. Então, assim, a aula hoje, isso falou muito comigo, que a gente precisa ter nossa identidade bem estabelecida, né? Independente do que as pessoas pensem, tem a sua identidade bem estabelecida e o seu foco cristão bem estabelecido. Porque, assim, olha, se você não tem essas duas coisas bem estabelecidas, rapidinho você está fora. Infelizmente você pode ir para uma igreja, vai para outra, viaja para um monte de lugar, mas depois está no mundo de novo e isso é cruel, porque Satanás vai humilhar, Satanás vai pisar. Eu sei por experiência própria. Eu já saí da igreja várias vezes, né? Não fazem 3 anos ou 2 anos, não sei. Um ano, não sei, não estou me lembrando agora, veio na minha cabeça. Eu estava em outra igreja, depois voltei para essa. Então, assim, às vezes a gente fica perambulando para um lado e para o outro e a gente fica pensando: e aí, o que eu fiz? O que eu aprendi? Será que foi necessário? Não foi? Então, assim, cara, siga a sua vida, siga o que Deus quer saber, o que é importante para Deus, né? Quais são os seus sonhos? Paulo traçou vários planos, mas o que Deus levou ele a fazer? Entende? É isso que eu estou querendo trazer para nós nesse momento que eu abri esse parênteses, para que a gente possa entender que a sua vida é com Deus. Se você tiver a satisfação, se você estiver cumprindo com o desejo seu, o desejo do coração de Deus, as outras coisas ficam supérfluas, ficam... se o fulano vai falar X ou Y, Z, você sabe. Se você tem experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e te convence, e te fala: Rafael, você está no caminho certo, fulano, ciclano, beltrano, você está fazendo o que Deus quer, independente do que as pessoas pensam. Por quê? Porque a gente vai entender que junto com o buscar a Deus, junto ao me dedicar ao reino de Deus, vem as tribulações, vem as dificuldades, e a gente vai falar um pouquinho delas nesse momento agora para a gente entender, tá? Então a gente tem que entender que a Bíblia começa falando em Romanos 5:1, fala assim: ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós antes éramos pecadores, se nós estávamos presos ao pecado, escravos do pecado, através da nossa conversão, pela graça de Deus, a gente começa um novo módulo, né? Uma nova fase com Deus. A gente deixa daquela vida de condenados ao inferno, de condenados à perdição, e agora nós somos justificados. Precisou-se ser pago um preço de sangue. Esse sangue está sobre as nossas vidas. Eu, você, nós somos filhos de Deus. Se nós nos mantermos em Deus, não na carne, nada, como diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não aqueles que estão na carne, mas aqueles que estão no Espírito, aqueles que estão buscando a Deus. É isso que a gente precisa entender, né, para evitar um pouco essa pressão. Tem muita pressão, muita gente forçando a barra em relação a muitos cristãos, e aí às vezes chega uma situação dessa, onde nós estamos vivendo, às vezes a falta do calor, ou daquela... às vezes a boa vontade ou obrigação de seguir o ritual, de ir na igreja, fazer aquilo, a gente acaba assim se esfriando, porque a gente perdeu a referência nossa. Às vezes a gente pensa: não, minha referência aí tá todo dia fazer tudo, né, conforme a música está tocando. Mas quando acontece isso, a nossa referência sai. Se eu não tenho a referência, né, a minha base, que é Jesus Cristo, que é a salvação bem definida, eu vou me perder. Então, sim, por essa aula hoje eu gostaria de trazer para você essa esperança, essa análise da esperança, para que a gente possa ter bem definido que nós somos justificados pela fé, né? Ou seja, Jesus nos justificou, nós fomos perdoados por todo o nosso pecado, por tudo aquilo que nós vivemos no passado. E também hoje, Ele nos perdoa, Ele nos transforma, e Ele também nos está pronto para nos abençoar a todo momento. Né? Hoje à tarde eu estava pensando, né, estudando um pouquinho sobre essa aula, eu estava pensando
que o Espírito Santo ele trabalha de uma forma, né, como se fosse pensando, como se fosse no asa delta, né? Você está em cima de um morro, você vai sentir aquele vento, aquela brisa, vai achar gostoso, mas enquanto você não tomar atitude de montar, né, esse asa delta e pular desse morro, presta atenção, hein? Estou falando de uma forma figurada. Se você não abrir o asa delta e pular com ele do morro, né, esse vento não vai te levar, esse vento não vai levar você a ver coisas maravilhosas, a estar em lugares maravilhosos. Não falo financeiramente, de status, não. Eu falo assim, de viver o poder de Deus, o agir de Deus através da sua vida. Então, assim, hoje eu estava pensando, eu falei assim, poxa vida, muitas vezes eu tenho sentido a brisa do Espírito Santo, mas eu não tenho armado esse asa delta e me lançado realmente nessa vastidão aí que Deus tem para nós. Então, entenda que são processos. Eu tenho os meus processos, eu já amadureci em muitas coisas, meus irmãos, que eu já passei em toda essa minha vida aí, como cristão, como novo convertido. E eu passei por crises, por dificuldades, altos e baixos, e a gente sempre vai amadurecendo. Isso não acabou por aqui, eu ainda vou ter muitos mais, mas nesses muitos mais, eu tenho que ter Cristo, eu tenho que ter essa sabedoria de buscar Deus, a palavra de Deus, para me orientar, para conseguir vencer. Amém? Então, depois que nós somos justificados, né, por Jesus Cristo, né, de quem obtivemos acesso pela fé, e a graça na qual agora estamos firmes, ou seja, nós estamos firmes nessa graça de recebermos essa salvação. E aí nisso nos gloriamos, nisso nós nos alegramos. Mas depois fala assim, ó, e não só isso, Paulo fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, o caráter aprovado ou a experiência, né? E o caráter aprovado, a esperança. Então vamos ver, a tribulação é o quê? É a opressão, a aflição, a tribulação, são dilemas, angústias, tudo aquilo que o cristão passa. Por isso que eu falei, como é que você foi para a igreja? Porque muitas pessoas falavam para mim, falavam assim, olha, Jesus vai mudar a sua vida, como se fosse um mar de rosas, como se fosse algo extraordinário. E não é totalmente, não é uma inverdade, né? Não sei se eu posso dizer assim. Mas não é a verdade em toda a sua amplitude, né? Em todo o seu conhecimento. Por quê? Porque nós sofremos também, irmãos, mas nós temos uma esperança de que nós vamos ter a salvação, mas o que Deus me chamou? Não é para pregar o Evangelho, independente do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acho, é pregar o Evangelho para ver vidas sendo transformadas? Então, assim, junto com isso, vem muita coisa, vem opressão, sabe, essa pressão que as pessoas, às vezes, a gente passa, às vezes até dentro da igreja, a opressão de Satanás, que também tenta a todo momento nos acusar, pesar na nossa mente. A gente fica aflito com tantas situações nessa vida, meu irmão, essa doença, falta de dinheiro, problema no casamento, problema com filho, de doença, enfim, tanta coisa, sabe, os dilemas da nossa vida, né? Olha, eu estou participando de uma igreja, será que tá tudo bem? Será que eu estou bem dentro da igreja? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Será que eu estou mais satisfazendo a minha carne do que a vontade de Deus? Então esses dilemas, eles geram em nós tribulação. Tudo que a gente for fazer vai gerar essa tribulação. Só que quando nós estamos com a identidade nossa bem definida, com a nossa identidade cristã bem definida, com a nossa esperança, onde nós queremos chegar, ou seja, essa tribulação ela vai gerar uma perseverança. E essa perseverança é nós estarmos constantes, estáveis. Vai ser difícil? Vai. Vai dar vontade de matar? Vai. Esses dias, ontem eu estava vindo com o carro, emprestei meu carro para minha irmã, e aí um cara bateu no carro e fugiu. E aí eu cheguei lá, minha irmã lá, né, desestabilizada, aí eu olhei para aquilo, eu falei, cadê o cara? Ela falou assim, fugiu. Aí eu fui atrás dele e consegui achar. Eu falei, foi o senhor que bateu no carro da minha irmã? Aí o cara já chegou, um senhor, desceu xingando, gritando. E assim, quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Eu olhei para ele, deu uma vontade de dar um cascudo nele, sabe? Eu sou humano, entenda? Você é humano. A vontade vem de fazer muitas coisas, de pecar, de errar, de ser agressivo, de xingar, de fazer qualquer coisa. Mas eu olhei e falei, não grita não, vamos seguir as coisas de uma forma certa. Eu não estou falando isso para me exaltar não, meu irmão, mas assim, há um tempo atrás, se o cara fizesse isso, capaz que eu tinha brigado. Nunca briguei na minha vida, mas capaz que eu tinha brigado com ele, porque eu estava num estresse tão grande.
Mas assim, sabe, de toda essa tribulação que foi gerada, eu pensei, não adianta, o que eu vou ganhar com isso? Depois um dia ainda eu vou estar, me chamam para pregar e esse cara tá lá no banco, sabe, ouvindo, falou, "Ó, aquele cara lá brigou comigo, ou me bateu, ou sei lá, eu bati nele." Então assim, sabe, essa situação chata que a gente tem que pensar, sabe, parar, qual que é a tribulação? O que está me tirando do meu centro? E qual que é a minha atitude? Eu tenho que ser estável. Eu não sou estável. Eu tive uma atitude estável, mas eu não sou estável. Eu estou trabalhando para ser, buscando em Deus isso. Então, assim, quando eu tenho tribulação, eu preciso, em Deus, buscar essa perseverança de ser constante, certo? De eu ter uma vida constante, as pessoas me conhecerem. Pode 300.000 pessoas falarem mal de você, mas aqueles que te conhecem sabem quem você é. Ou seja, você sabe, você se conhece. Se você se conhece, você passa segurança para as pessoas e elas acabam conhecendo quem você é, certo? Então, assim, ó, quem não se desvia do seu... A perseverança é uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Ela é leal à fé, né, a piedade, a oração, a palavra de Deus, a ajudar o próximo, mediante o quê? Mesmo com todas as provações que ela está passando, ela tem essa constância. E essa perseverança, ela vai gerar o quê? A experiência. A experiência é uma forma assim, de um julgamento, um teste, né, uma provação, para que a gente tenha o nosso caráter aprovado. Eu passei por uma tribulação, eu fui perseverante, eu agi conforme a palavra de Deus, e Deus me direciona. Se eu agir, se eu tenho um caráter aprovado? Eu tenho, porque eu fiz aquilo que Deus quis. Agora, se eu chutar o pau da barraca, fazer qualquer outra coisa que Deus não me chamou para fazer, ou seja, eu não adquiri experiência, eu não adquiri experiência numa situação, tá bom? E a experiência também, ela está ancorada, ela gera esperança, tá bom? Quando eu passo por uma experiência, eu gero esperança, ou seja, poxa vida, minha vida mudou, Deus mudou a minha vida, eu me sinto realmente transformado. Então, com essas situações, Deus vai colocando no seu coração que Ele está fazendo, que a graça dele está te alcançando, que Ele está mudando a sua vida e as coisas estão sendo diferentes. E isso te dá esperança, ou seja, o regozijo, a alegria, e a confirmação dessa expectativa que a gente gera de salvação. Né? Então, sim, a esperança é a nossa salvação e ela está ancorada na esperança, ou seja, a salvação, sem essa esperança que eu tenho, eu não vou guiar minha vida conforme o Evangelho. Tá? E além da esperança, a salvação está ancorada na esperança, ela também está ancorada na experiência com Deus. Ou seja, eu tenho esperança, mas ela está ancorada nessa experiência também que eu tenho que ter com Deus, de oração e de palavra de Deus. Tá bom? Aí, essas tribulações vão transformar em possibilidades de esperança, de ação, de esperança, de mudança, de mudança de condição, para que a gente possa ter a salvação. Certo, meus irmãos? Finalizando essa aula, eu gostaria que vocês estivessem, né, com isso bem claro, né, que ela fala assim, ó, e a esperança não nos decepciona. Se você beber direto da fonte, buscar em Deus, ser um fiel, né, à igreja, fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, a esperança dessa salvação não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, está lá em Romanos 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, tá bom? Então, identifique isso, né? Finalizando essa aula, identifique, tenha a sua identidade, saiba a sua identidade pessoal, a sua identidade, do que você gosta, quais são os seus limites, aprenda a identificar isso. Isso vai ser de grande valia para você, porque você vai começar a ver suas falhas. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem, sim, ele fazia as coisas às vezes no ímpeto, mas às vezes ele parava, pensava, raciocinava, via suas falhas e reconhecia e buscava em Deus essa transformação, essa mudança. Isso tem que ter em nós, isso é caráter cristão. Então, que a gente possa entender isso, entender a nossa identidade normal, né, carnal, a nossa identidade cristã, para que a gente possa ter o nosso alvo, o nosso foco na salvação e esse objetivo venha realmente a agregar e a nos confirmar a salvação que nós temos em Deus. Sabendo que nós temos que buscar na palavra de Deus e em oração constantemente, na unidade entre os irmãos, para que nós possamos viver em paz com todos. Amém, meus irmãos? A salvação é pela graça,
né? Nada vai te condenar se você está buscando a Deus, se você está buscando abrir mão de uma vida de pecado para lançar mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Né? E eu declaro que você vai ser uma pessoa vitoriosa, independente de qualquer situação, independente do jeito que você está hoje. Deus vai te abençoar. Abra seu coração, escute essa mensagem, reflita sobre ela. Eu sei que eu sempre atraso, sempre estendo as minhas mensagens. Hoje eu me programei para falar 15 minutos, já 30 minutos eu já falei. Então me perdoem, mas ouçam essa palavra, tenham paciência também. E busquem identificar, né? Abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa regar e ela venha dar frutos para que você possa realmente ser um cristão vitorioso. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, a sua vida, e muito obrigado pela paciência. Um abraço, fiquem com Deus.